Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos iniciando o nosso programa com o primeiro bloco conversando sobre contabilidade. Neste espaço, então, do Conversando sobre Contabilidade, estamos recebendo aqui, novamente, o nosso querido amigo, o nosso contador, professor Salésio D'Agostin. Tudo bem, Salésio? Tudo bem, Gilmar. Como é que estamos com esse período agora, né, de pandemia, de reclusão, de cuidados, tudo sob controle? Tudo sob controle. Que ótimo, o ser humano, ele se ajusta, se adapta às circunstâncias. É uma das características do ser humano, a adaptação, não é? Então, e nós estamos nos adaptando. Aliás, dizendo para os telespectadores que a gente está mantendo todos os cuidados preventivos de distanciamento, uso de máscaras, álcool, né, nas mãos, álcool gel, ou então lavar bem as mãos, quer dizer, que impedir a contaminação, impedir que as coisas possam trazer prejuízos para a nossa saúde. Professor Salésio, nós vamos começar com uma provocação para o senhor. Tá? Muito bem. Tem uma telespectadora que está sempre assistindo o programa, assistindo as suas palestras, não é? As suas informações, e é a professora Rosângela Guzmão, de São Paulo. Tá? Muito bem. E ela traz uma pergunta bem interessante, que até me suscita também curiosidade em saber qual é a sua informação, qual é a sua orientação. Uma empresa compra mercadorias em datas diferentes, mas é a mesma mercadoria, é o mesmo produto. Tá? Ela pode apurar um lucro diferente na venda destas mercadorias, considerando que é exatamente a mesma mercadoria comprada em datas diferentes? Não só a mesma mercadoria, como também o preço de venda, né? No momento que você vende uma mercadoria, você sabe qual é o preço dessa mercadoria que você está vendendo, não é isso? Porém, você sabe muito bem, Rosângela, que o lucro bruto é a diferença entre o preço de venda, né, do seu custo. Então, vejam só, se você compra mercadorias em datas diferentes, ou até mesmo nas mesmas datas, ok? Vocês sabem que, em razão da variação cambial, enfim, em razão de tudo isso que está acontecendo, os preços podem variar. Eles podem alterar. Então, se no primeiro dia você compra uma mercadoria e paga R$60, no outro dia você compra essa mesma mercadoria e paga R$80. No terceiro dia você compra essa mesma mercadoria por R$100. Muito bem. Aí chega alguém e lhe compra uma dessas mercadorias. Aí você vende essa mercadoria por R$150. Não é isso? Então, a pergunta que se faz é o seguinte: qual é a mercadoria que você vai entregar para esse cliente? Aquela mercadoria que você pagou 60, ou aquela mercadoria que você pagou 80, ou aquela mercadoria que você pagou 100? Vejam que a lei estabelece que o custo é para apurar o lucro bruto é o custo de aquisição. Só porque você tem 3 mercadorias e as 3 mercadorias têm o mesmo, tem custos diferentes. Então, se você entregar a mercadoria que pagou 60, o seu lucro vai ser quanto? 90, porque você vendeu por 150, menos 60, 90 é o teu lucro. Se você entregar a mercadoria que pagou 80, então 150 é o preço de venda, menos o custo 80, então o teu lucro passa a ser 70. Se você entregou a mercadoria, a última que pagou 100, então como é 150 o preço de venda, 100 é o custo, o teu lucro é 50. Então verifique que dependendo da mercadoria que você entregar, você vai ter um lucro diferente. É por isso que pode sim. A legislação, ela estabelece o seguinte, que a técnica que você usar, né, para o controle do seu estoque, você tem que informar nas notas explicativas. Por que isso? Porque as informações contábeis servem de instrumento para o contador fazer as suas análises. E ele sabe, se você usou como método para apurar o teu custo
o primeiro que entra, o primeiro que sai, que é o PEPs, não é isso? Então, ele sabe que aquelas mercadorias que estão em estoque são são as primeiras aquisições. Se você usar o custo médio, você sabe que você sabe que é uma média que você calcula sobre todas as compras. Então, o custo médio, no caso, seria 60, 80 e 100. Então, você teria um estoque de 3 mercadorias por 240, dividindo por 3, né? Então, o custo médio seria 80. Então, você tem que informar, foi usado o custo médio. Ou, se você usar o EPS, você tem que informar, olha, o método usado é o EPS, é o último que entra, primeiro que sai. Isso quer dizer o quê? Que está no estoque as primeiras aquisições. Tudo isso são informações para o contador, quando for fazer a análise. Para orientar o cliente, para orientar o gestor, ele tem esses argumentos. Então, a legislação ela é muito clara. A técnica usada para apurar o lucro bruto tem que ser informada em notas explicativas. A Receita Federal, ela não permite que se apure através da utilização do método UEPS. Ela só autoriza o custo médio e o preço de reposição, a última aquisição, tá? Que é o PEPs, tá bem? Por que isso? Porque como nós vivíamos num período inflacionário bastante elevado, se nós adotássemos o EPS, o que estaria em estoque seria as primeiras aquisições. Como o sistema inflacionário era bastante galopante, era bastante elevado, as mercadorias que ficavam, então, em estoque eram as primeiras aquisições. Com isso, o preço era bastante reduzido. Com isso, nós tínhamos o nosso estoque subavaliado. E aí, então, a Receita Federal não permite a utilização desses fatos. Só por quê? É importante eu dizer registrado que na maior parte do mundo o método mais usado é o EPS, porque o último que entra, o primeiro que sai, o que fica em estoque sempre são as primeiras aquisições. E você tendo esse controle, você sabe que se o gestor da sua empresa está comprando mercadorias com técnicas próprias de compras, ou você está comprando de forma aleatória. Porque se cada compra que ele fizer existir sobra, significa dizer que ele compra de forma aleatória e não de forma técnica, de forma científica para gerir os seus estoques, tá bem? Então, o que é importante que você entenda. No Brasil, você pode adotar diversos métodos de controles. Hoje é normal as empresas adotarem somente o custo médio, mas você, como um contador, você, como um gestor de um negócio, é importante que você chame lá o programador e diga, olha, no meu controle de estoque eu preciso que você coloque não somente o custo médio, mas também os demais métodos, que é o EPS e o PEPs, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, o último que entra e o primeiro que sai, para que eu possa, com isso, avaliar qual o método que eu vou usar para melhor gerir os negócios, para melhor fazer com que os recursos daquela empresa sejam mais bem aproveitados. É uma questão de planejamento tributário. Então, Rosângela, respondendo de forma objetiva, você pergunta, uma empresa pode apurar lucro diferente na venda de uma mesma mercadoria? Sim, dependendo do método que ela usar no controle do seu estoque. Professor, essa questão do método, ela diz muito respeito à situação econômica do país ou à variação cambial. Se a situação econômica do país ela for sempre numa inflação positiva, menor ou maior, enfim, mas uma inflação positiva, eu entendo que o método EPS, que é o famoso last in, first out, é o último que entra, o primeiro que sai, ele garante para a empresa, para o gestor da empresa, que sempre vai ter possibilidade de comprar, de repor o seu estoque, não é? De forma a não ter prejuízo. Por quê? Porque está vendendo pelo valor, está valorizando a sua mercadoria pelo valor do último que compra, numa inflação positiva. Agora, isso, numa variação cambial, onde há altos e baixos, ou mesmo quando há deflação dentro do sistema inflacionário do país,
aí realmente, talvez aí seja o preço médio o mais aconselhável. Estou falando como gestor. Né? O que o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, é tudo uma questão de planejamento, tá? E nem sempre o custo médio é a melhor alternativa, nem sempre o PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, também é a melhor alternativa, ou o último que entra, o primeiro que sai. O que acontece? O gestor tem que ter à sua disposição os instrumentos para decidir, porque você sabe que existe muita especulação, não é somente as causas naturais do aumento de preço. O nosso preço nem sempre aumenta o seu valor de acordo com o custo de produção. Tá? Muitas vezes aumenta através da especulação e a variação cambial é pura especulação. Então, ora o preço está baixo, ora o preço está alto, entende? E isso o gestor precisa saber. Afinal, qual é o preço que eu paguei na última compra e qual foi o preço que eu paguei na primeira compra? Ou qual é o meu custo médio? Esses instrumentos é importantíssimo para que ele tome as suas decisões e que saiba de que forma efetivamente ele vai aplicar para ter um melhor resultado e com isso pagar menos imposto de renda. É importante também lembrar aos contadores das indústrias, tá? Que o custo real de produção só se utiliza se esta indústria tem a contabilidade de custo integrada na contabilidade geral. Se não tiver a contabilidade de custo integrada, o custo de produção ele é arbitrado. Ou seja, então tu verifica se o custo da produção de um produto é 50 e eu não tenho contabilidade de custo, o que eu vou estabelecer o meu custo é através do preço de venda. Então, a legislação estabelece que, neste caso, o arbitrado é 80% do maior preço de venda para os produtos prontos e 56% do maior preço de venda para os produtos em fabricação. Verifica que isso pode fazer uma alteração substancial no resultado. É por isso que é importante essas informações constarem em notas explicativas para verificar se aquele resultado foi realmente através do resultado real ou através de um arbitramento, através de uma manipulação. Então, isso é muito importante, o contador tem que estar muito atento a isso. Só para finalizar, nós já temos 1 minuto, professor Salésio, e aí também, de novo, como gestor, eu lhe pergunto, aquela questão do estoque está parado há muito tempo e não sai, tem que desovar esse estoque. O que o senhor sugere em termos de cálculo de custo para fazer essa precificação? Veja só, isso é uma questão de capital de giro, tá? Exatamente. Capital de giro. Então, o gestor tem que saber se aquela mercadoria ela é uma mercadoria que ele vai vender ou uma mercadoria que está praticamente sem condições de venda. Ele tem que buscar as alternativas. Se aquela mercadoria, se ela está estocada, eu não consigo vender, eu tenho que desová-la para poder fazer capital de giro. E com isso eu tenho que buscar todos os mecanismos fáceis e disponíveis para vender o mais rápido possível. Muitas vezes é até melhor vender abaixo do preço de adquisição, mas ter um capital de giro do que ter uma mercadoria que está estocada que não tem utilidade nenhuma. Isso é uma questão de gestão. E é por isso que nós temos os cálculos lá na análises financeiras sobre o tempo de giro do meu estoque. Eu tenho que saber quanto tempo eu levo, em média, para vender uma mercadoria e se aquelas mercadorias que eu tenho está acima desta média ou abaixo desta média para poder gerir os negócios. É por isso que eu digo, nós temos, no curso de Ciências Contábeis, isso é uma disciplina muito importante, que é a análise do capital de giro, que um dos elementos para compor isso aí é saber calcular o tempo que se leva para vender uma mercadoria para que, para isso, possamos tomar as devidas decisões. Professor Salésio D'Agostin, muito obrigado pelas suas informações, orientações aqui, que são sempre fantásticas. Agradecemos aos telespectadores e continue conosco. Estamos encerrando, então, o bloco Conversando sobre Contabilidade. Olá, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, diz o mestre em Romanos. Nós, os humanos, temos na alma a fundamental necessidade da liberdade. Hoje, com a pandemia, o que vemos é a nossa liberdade aprisionada por políticos incompetentes, tiranos totalitários que mostram o seu caráter verdadeiro. Lutemos, pois, contra esses aproveitadores e falsos democratas que nos querem ver submetidos às suas sanhas ditatoriais e desumanas. Pense nisso e boa semana.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olha aqui, pessoal, Nardon Inácio, auditores e consultores, vai completar 60 anos de atuação no mercado de consultoria empresarial, trazendo benefício para os seus clientes em 6 décadas de atuação. E um recado para você que é síndico. Dê adeus aos seus problemas. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais. Faça um contato e um contrato de manutenção global com a IES e durma tranquilo. Telefones aí, ó, 3276-3945 e o site da IES Manutenção Predial. Meu caro Vilmar Govinati, que estamos recebendo aqui um cirurgião bucomaxilofacial. Tu está precisando de alguma coisa nessa área? Olha, precisaria de tudo, mas parece que não tem solução. Jeito. A solução é usar máscara e acabou. A solução não tem para ti dessa. Doutor Marcos Salles, muito prazer em tê-lo aqui. Estava com saudades do amigo, né? Obrigado. Médico consagrado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também. E para nós é muito orgulho, né? Ser amigo de um camarada como esse, dessa especialidade que é importantíssima para as pessoas, né? Porque ela trabalha com a autoestima das pessoas, né, doutor? Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, agradeço também o convite, né? E fico muito feliz em sempre estar aqui com vocês aqui e dar os esclarecimentos para o público. Bom, nessa situação, doutor, como é que o senhor está fazendo? Porque o senhor trabalha com muitas cirurgias seletivas, que a gente pode chamar, né? Como é que está o mercado neste momento de coronavírus? Na verdade, hoje houve uma diminuição, né, no fluxo do consultório através da questão da pandemia e a questão do afastamento social. Então, as pessoas ficam um pouco mais assustadas. Como é uma coisa voltada mais para a estética, então o pessoal não está indo muito. E até restringindo um pouquinho a agenda mesmo para deixar as pessoas mais à vontade, né? Isso daí vai passar uma hora, a gente vai ter que se submeter às medidas aí que o governo está pedindo, que eu acho que é interessante e extremamente importante para a gente preservar o que é o bem maior da gente, que é a vida, né? E a nossa família. E a família de todos, né? Que a gente tem que pensar nesse momento no meio comum. Exatamente, doutor Marco. Essa situação que agora se impõe de distanciamento social, não é? O que o senhor nota, assim, em termos da medicina como um todo? O que a medicina está pensando disto, não é? No sentido de como é que nós vamos nos conduzir daqui para frente, o que nós temos, assim, de perspectivas, a vida vai mudar um pouco, a vida vai voltar à normalidade como era antes, não é? A própria medicina, né, que a partir de agora, ela já tomou, vamos dizer assim, também vários posicionamentos em relação à própria asepsia, à própria higienização, não é? Vai trazer para nós, da sociedade, assim, situações de aconselhamentos mais rigorosos? Sim, então, eu acredito que tudo isso vai passar. A doença veio, né, chegou ao nosso país, chegou ao mundo inteiro, e essas medidas vão servir para a gente ter condutas novas dentro da nossa própria sociedade, dentro do nosso próprio clã, né, de familiar, de trabalho. E o interessante é que, assim, vai passar, a gente vai poder conviver de novo com nossos entes queridos, com nossos amigos, mas seguindo determinações que hoje vão fazer o bem-estar de todos. Se a gente parar para pensar e começar a se organizar, como a gente teve esse tempo todo aí, né, para pensar nas coisas, hoje a gente pensa muito mais do que estava naquela vontade incessante só de trabalhar
compulsivamente, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, hoje a gente tem mais tempo para pensar e pensar na família. Acredito sim que a medicina e os órgãos de saúde vão mudar no país e no mundo, né? Vão ter que ter condutas diferentes, né? A gente vai aprender uma nova maneira de viver, vamos ser mais amigos dos nossos amigos, né? Vamos ter mais cuidado com a nossa saúde. Acho que é interessante isso. Gradativamente, a vida vai seguir seu rumo. Isso é histórico. Já tivemos outros casos, outras pandemias durante o século passado e tudo se voltou ao normal. Acredito que a gente vai ter a responsabilidade, né, junto com a sociedade, de criar um mundo novo. Isso realmente vai acontecer porque é a evolução natural do ser humano. Nisso que o senhor toca aí, na verdade, o senhor quer dizer também o seguinte, que nós, a partir dessa pandemia, todo mundo todo foi atingido por isso, né? Vai ter que fazer aquilo que em Romanos está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela mudança na vossa mente. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma reconversão no modo de viver a nossa vida, pessoalmente, né, na família, no trabalho. Por exemplo, eu tenho dado ênfase ao seguinte: as pessoas normalmente endemonizavam o trabalho. Hoje o que se vê é as pessoas clamando, né, santificando o trabalho. Então isso também está mudando as pessoas. Agora vem o trabalho de outra maneira, né? Doutor, não imagina que vai mudar isso aí também? Na verdade, essa relação pessoal, né, com o trabalho é muito importante, né? A gente precisa trabalhar, precisa desenvolver alguma coisa até para a melhoria de toda a sociedade, né? E não é só na questão da alimentação, de ter os seus proventos para dentro de casa, mas se sentir gente, se sentir humano, ser produtivo, né? Ter uma qualidade de vida. Inspirar os filhos, por exemplo. Eu tenho 2 filhos que são gêmeos, eles querem ser jogador de futebol, outra hora eles querem ser médicos, mas a gente está ali sempre mostrando o caminho, ajudando. Então, acho que é interessante isso, a gente saber que o trabalho, a relação de profissão com o seu empregador também é muito importante. A gente vai precisar rever muitas coisas agora, daqui para frente, né? Pensar no ser humano. E eu acredito que essa vai ser a grande mudança para a gente daqui para frente. Doutor Marcos, a gente sabe, a gente te conhece bem, sabe que o senhor tem uma espiritualidade muito grande, né? Com a família, com os seus pacientes que acabam se tornando seus amigos, né? Antigamente se falava, e ainda se clama muito por essa situação do médico de família, porque o médico de família, na verdade, ele não era só um profissional, ele era uma pessoa que ia lá, trazia uma palavra de ânimo, de estímulo, de esperança, né? O senhor vê a questão do médico ainda em relação a essa situação da relação com o cliente, com o paciente, tá? O senhor vê que isso aí também poderá retornar por conta desta pandemia, por conta desse afastamento, por conta de toda essa situação, poderá retornar, como o senhor trata os seus pacientes lá como amigos, os médicos e a medicina em geral, poderá retornar também a esse tipo de relacionamento mais espiritualizado? Sim, acredito que sim. Isso é uma conduta pessoal, né? Mas existem protocolos e uma escola de formação. Então, hoje, há um tempo atrás, existia uma relação médico-paciente muito próxima. Isso foi se deteriorando com o decorrer do tempo pela questão social e a questão econômica, né? Vamos ser sinceros. Sim, então, evidente. Eventualmente, as pessoas corriam atrás do trabalho, faziam muitas coisas para poder adquirirem coisas, adquirirem bens, terem vários status sociais, casa na praia, casa no sítio, tudo isso. Então, na verdade, hoje, o que a gente tem que ter é respeito pelo próximo. A pessoa que está ali, ele é doente, ele é um paciente, ele veio ali buscar uma palavra de conforto. Nada mais, às vezes, do que só conversar com o profissional da saúde. Hoje também, assim, a enfermagem trabalha demais. É um profissional que se esforça demais, que se dedica demais ao paciente, ele está na linha de frente, ele escuta todas as reclamações, eles escutam os dependentes, eles escutam os acompanhantes, os parentes. Então, assim, tem que se valorizar o profissional médico, o profissional de saúde e dar, assim, um aplauso imenso para o pessoal da enfermagem, que é quem carrega o carrinho mais pesado dessa função nobre que a gente tem. Perfeito. Doutor Marcos, como é que o senhor está vendo assim, a condução desse processo todo de confinamento, distanciamento, isolamento? Esse processo de
digamos assim, de confinamento. Por exemplo, nesta semana, nós estamos gravando aqui na quinta-feira e no dia de ontem, quarta-feira, nós ficamos sabendo, evidente que aqui Porto Alegre é a capital brasileira dos suicídios, que o número de suicídios no Brasil duplicou desde que houve o confinamento. Brigas com as famílias, suicídios, devastação, digamos assim, mental das pessoas. Nós vamos ter um exército muito grande de pessoas debilitadas emocionalmente e com a questão mental transtornada. Quer dizer, os psiquiatras, psicólogos e as igrejas vão ter muito trabalho em relação a isso. Mas nesta quarta-feira, nós estamos gravando na quinta, como eu estou dizendo, dia 30 de abril, houve um suicídio em Canela de um grande empresário que tinha lá uma churrascaria, um restaurante famosíssimo, né? E ele deixou dito que ele se suicidou porque ele estava vendo crescer as dívidas e não tinha como faturar, então ele estava numa sinuca. E isso tem acontecido muito. Como é que o senhor, como médico, vê esse efeito desse confinamento obrigatório, muitas vezes tirânico, sobre a saúde mental das pessoas? Então, o confinamento é importante através do problema da doença, né? Com isso, a gente tem que desenvolver algumas coisas que melhoram, né, essa questão do confinamento social. Para isso, a gente tem a informática. E tem o que a gente falou aqui, gente, a gente tem que ser mais humano. Usa a informática, liga para um parente, faz um vídeo. Hoje a gente tem recursos no telefone que você fala a qualquer momento, em qualquer situação. Hoje as pessoas estão trabalhando em casa, né? Então, trabalham em casa. Então, liga para o pai, liga para a mãe, liga para o filho. As pessoas só se afastaram fisicamente, mas o coração e a mente têm que estar pensando no ser humano. Então, tem que estar conectado. Essa condição social de afastamento é importante por causa da doença, mas a gente não pode trazer sequências de doença por causa desse afastamento. Existem profissionais habilitados para isso que fazem gratuitamente atendimento, que são os psicólogos, são os psiquiatras. A gente tem que usar mais esses serviços para que essas coisas não aconteçam ou pelo menos que a gente minimize esses acidentes, essas tragédias como foi do empresário em Canela. Bom, naturalmente eu sei que a sua esposa, a Rose, ela é da TAM, né? A tua filha também, né? Trabalha na TAM, né? Minha esposa e minha filha trabalham na Latam. Vou aproveitar, Rose, um beijão para ti, que esta semana é o Dia das Mães, né? Tem o Dia das Mães, né? Então a família é maravilhosa, aí teus guris, aliás, já falei com o Carlos Biderman. Biderman, você que está vendo o programa, nosso presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, tem 2 craques aqui na família, tá? Um é goleiro, que nós precisamos, e um é meio atacante lá, né? Qual é o goleiro, o nome dele? É o Pedro. Pedro. E o atacante é o Rafael. É o Rafael. Duas grandes promessas. Eu já falei contigo, vamos levar essa turma lá para a Zona Norte. Nós vamos dividir isso aí, Silvio. Pai, um para o Grêmio e outro para o Internacional. Tá bom. Então, aqui eu quero cumprimentar a ti, a tua família, em nome da Rose, cumprimentar as mães deste país, né? E, sobretudo, o papel que a mãe exerce, né, no lar, né? A rainha do lar. Eu cresci, me criei e cresci com uma música que dizia a rainha do lar, que a mãe era a rainha do lar. E ela continua sendo a rainha do lar. Então, um beijo, Rose. Será. E beijando a Rose, esposa do Marcos, todas as mães aí pelo trabalho que elas realizam, pela forma como elas conduzem, que na verdade elas são as condutoras do lar, não da casa, mas do lar. E eu sei que tu tens uma mãe no Rio, né? Sim, minha mãe mora no Rio de Janeiro, eu também sou gêmeo, tenho um irmão gêmeo. Ah, você é gêmeo também? Sim, também sou gêmeo. O Márcio, ele é da área da formação de professores, ele é pedagogo, né? Ele é oficial da Marinha e foi para a formação de professores também do curso de oficiais da Marinha. Reside no Rio de Janeiro? Reside no Rio de Janeiro. Minha mãe também está no Rio de Janeiro, né? Então eu vou aproveitar, pedir um carinho aqui, mandar um beijo para minha mãe nessa semana que vai entrar o Dia das Mães. Eu estou longe, né? Afastado socialmente, mas o coração e a mente estão pensando sempre em vocês. Um beijo aí no coração do meu irmão, que eu sei que sente minha falta, e eu também sinto muita falta de vocês. Me associo, Silvio, às homenagens à esposa do Dr. Marcos e à mãe do Dr. Marcos e a todas as mães do mundo. Perfeito. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, querido. O senhor eu tenho reclamado muito, mas eu sei que tu trabalhas muito também, muitas cirurgias e tal, né? Nem sempre no dia da gravação aqui, o doutor Marcos está aqui em Porto Alegre e quando está, muitas vezes está trabalhando, está fazendo a sua cirurgia, agindo, né? Fazendo os atos médicos, mas a sua presença aqui sempre será muito bem-vinda. Muito obrigado. E eu volto a dizer também, queria fazer um pequeno lembrete. A gente está promovendo bastante cursos, né, da parte da estética, tanto para os profissionais não médicos e profissionais médicos, né?
da área da formação de saúde. Então, teria cursos agora em São Paulo, aí, por causa do problema da pandemia, não vou poder fazer. Mas na próxima vez que eu vier, eu vou trazer mais informações sobre isso. Muito obrigado. Um grande abraço, uma boa semana. Obrigado, igualmente. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Não faltava mais nada. Agora a Câmara de Vereadores de Porto Alegre resolveu se manifestar usando um oportunismo ímpar. Projetos de lei totalmente inoportunos ou inadequados. Vejamos alguns exemplos. Liberação das atividades econômicas sem critérios. Deixar de cobrar tarifas de IPTU, ISSQN, TBI, coleta de lixo, água, esgoto, enquanto durarem as medidas restritivas. Adiar a exigência de IPTU por 3 anos. Doação de máscaras cirúrgicas para a população. Aplicação de teste em morador de rua e vulnerabilidade social. E assim inicia o rol dos projetos. Seriam eles meramente projetos eleitorais? Falei em programas anteriores a necessidade da população, dos empresários, dos investidores, dos funcionários, em ter o conhecimento dos projetos, do projeto maior que contempla as restrições, as medidas de comportamento impositivas que o Executivo determina. Quais os critérios para fechar e abrir uma empresa? Ou para fechar ou autorizar o funcionamento de atividades? Quais os parâmetros, indicadores, regras de transição em que o cidadão, que o empresário, que o trabalhador precisa ter conhecimento, até mesmo para deixar de ser passivo nessa história? Quando a população está envolvida no processo, tem conhecimento das regras do jogo, está convencida da solução, o resultado é muito melhor, que além de todos poderem ter seus planos para o futuro também. A economia, com certeza, agradece. Sobre outro prisma, nada voltará a ser como antes. A informática, a internet, os canais virtuais de diálogo, entenda-se, familiar, comércio, reuniões, entre outros tantos, mudaram a face dos negócios e das relações, otimizaram custos, otimizaram espaços, se comunicam mais objetivamente, mas haverá um novo preço a ser pago, também, e chama-se solidão. É o preço emocional do distanciamento, o efeito do distanciamento nas relações afetivas, o aumento dos amigos virtuais, a troca do chopp pela sala de bate-papo. Isso nos leva a outro tipo de questionamento sobre as relações afetivas. Quais são os conceitos que determinarão a formação dos novos casais? A formação dos casais tiveram, ao longo da história, diversas motivações. Segurança, por exemplo, quando os pais selavam pactos com o casamento dos filhos, patrimoniais, quando as famílias se uniam para a proteção econômica através do casamento desses filhos, amor livre na época dos Beatles, liberdade e afinidade sexual, como é a fase atual, e as pessoas estarão se distanciando tanto que as próximas relações, os próximos casais, serão motivados pela simples capacidade de diálogo. Esperem e verão. Uma boa semana. Muito bem, nesse momento do Economia e Desenvolvimento, vamos ouvir
o comentário do ex-vereador, né, agora pré-candidato a vereador de novo aqui em Porto Alegre, nosso companheiro, amigo Luiz Braz. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Nós estamos mais uma vez aqui no seu programa Economia e Desenvolvimento, num momento em que o nosso país como um todo realmente vive certos dilemas, coisas difíceis de serem resolvidas. Mas eu acredito que nós precisamos realmente estar discutindo esses assuntos para que nós possamos também ter algum tipo de influência, não é? Dar a nossa opinião naquilo que é realmente importante para todos nós brasileiros. Por exemplo, gente, Supremo Tribunal Federal, que é o ápice do Poder Judiciário, olha, eles têm lá uma Babilônia de recursos e não abriram mão de nada, de nem um tostãozinho para ajudar o país na crise. Cada ministro daqueles, são 11 ministros lá no Supremo Tribunal Federal e alguns corruptos, não é? Eles ganham um monte de dinheiro e tem mais um gabinete montado para cada um deles que é realmente um pavor. Mas eles resolveram agora vir à cena e o ministro Celso de Mello, que vai sair agora no final do ano, ele é o decano, não é, lá do Supremo Tribunal Federal, ele, mesmo sendo inimigo do presidente da República, porque ele não gosta do presidente da República, ele teve o direito de estar presidindo um processo, não é? Agora, onde está envolvido o presidente da República. Acho que esta lógica, ela é inversa àquela que foi praticada para poder nomear aquele que deveria ser o diretor-geral da Polícia Federal. Porque o diretor-geral da Polícia Federal, apesar de ser elogiado por todos, porque dizem que é um cara que realmente tem todas as condições para administrar a Polícia Federal, só pelo fato dele ser amigo do Bolsonaro, não pôde assumir o cargo, foi vetado, não é? Mas, olha, eu acho isso um absurdo. Se eu sou o presidente da República, quem é que eu vou indicar para um cargo que é realmente tão importante como esse de diretor da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal? Eu vou indicar alguém que eu conheço, alguém das minhas relações, que eu sei que vai chegar lá e vai fazer um bom trabalho. Olha, os outros órgãos aí que julguem se ele realmente fez alguma coisa que não deveria ser feita, aí os outros órgãos que julguem. Mas eu devo ter o direito de nomear aquela pessoa que eu julgo ser a melhor. Ainda mais quando esta pessoa é elogiada por todos os segmentos da nossa sociedade. Mas, infelizmente, as coisas aconteceram assim, não é? Vamos ver, o presidente Bolsonaro ainda acredita que vai poder nomear o seu candidato para diretor-geral da Polícia Federal. Vamos esperar que realmente isso aconteça ou que um bom nome, um grande nome possa realmente assumir a Polícia Federal, porque realmente é um setor muito importante para todos nós como sociedade. Uma outra coisa que realmente eu acredito que tem que ser discutida é esse buraco que nós temos entre aqueles que podem mais, e eu estou dizendo assim, um órgão, por exemplo, aquelas pessoas que participam lá do Supremo Tribunal Federal, estão no ápice, não é, da nossa pirâmide. Mas nós temos mais ou menos hoje 70% a 80% da nossa população que sofreram com esta crise, sofreram com o coronavírus e que caíram, que estão realmente numa situação muito difícil. E agora, para essa retomada, algumas pessoas ainda têm medo do coronavírus, mas tem gente, e tem muita gente, que já está com problema de comprar comida para casa. Então, olha, ou nós vamos realmente fazer esta abertura paulatina, ou realmente a coisa vai ficar muito difícil para todos nós, não é? Nós precisamos. É claro que não vamos colocar ninguém em risco. As pessoas mais velhas, aqueles que são doentes, porque são aqueles que estão morrendo mais, não é? Esses devem ficar resguardados. Mas o grosso da população, olha, tem que ir à luta para que nós possamos novamente fazer com que a nossa economia volte a gerar bons frutos
para que nós todos possamos ser felizes. Gente, um grande abraço e até um próximo Economia e Desenvolvimento. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, o último bloco desta semana, meu caro Vilmar, recebendo... Professor Saul. Professor Saul, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Direto de Cachoeirinha, tio. O cara passou agora, vim direto de Cachoeirinha. Cachoeirinha, eu não sei se Cachoeirinha é grande Porto Alegre ou Porto Alegre é grande Cachoeirinha, é verdade. né? Essa é uma controvérsia. Quem sabe ele nos tira essa dúvida, né? Obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Direto de Cachoeirinha mesmo. Direto de Cachoeirinha. Lá, né? Eu sempre digo que o pessoal de Porto Alegre mora na grande Cachoeirinha, né, Vilmar? É verdade, né? É verdade. Mas Cachoeirinha também tem uma vida própria, porque tem muitas indústrias lá. O polo industrial é bem acentuado. Sim, eu vejo como o grande ponto forte daquela cidade é a localização, onde tu consegue acessar. Eu tenho a minha empresa lá e eu consigo acessar Canoas, Gravataí, Viamão, Alvorada, ou seja, a gente fica no coração. Aquela estrada da região do Trabalhador ali, que foi agora também, foi reformada, Houve alguma melhoria naquela estrada, sim, não foi? Sim, houve, né? Então tem até um projeto do governo para ERS 010 também criar. Sai lá em Esteio, não é isso? Não? Exato, sim. Ali sai na 118, aí tu pode ir para Sapucaí, Esteio também, tem todo um acesso ali. Né? Já tive eu tive lá, eu não sei como é que está agora, mas deve estar melhor, né? Porque era muito ruim, 118, né? Isso. Era muito ruim, ela liga a Cachoeirinha ali, aí dali tu pega por Gravataí, vai para o litoral, ou então vai para Novo Hamburgo, né? Pega ali pega Esteio, Sapucaí e vai para Novo Hamburgo. Mas dentro de Cachoeirinha também tem aquela estrada do Trabalhador, que passa pelo polo industrial. Passa pelo ali, exatamente, essa aí mesmo. Depois é 118 ali, depois é 118. Ela passa ao lado do polo industrial ali. Exatamente. Aliás, dizem que só quem está ganhando dinheiro é o pessoal de Cachoeirinha. Quem mora, quem trabalha em Cachoeirinha. O resto está A gente vê até pela expressão, pela fisionomia. Os caras estão ganhando dinheiro, né? Na verdade, a cidade ela está com grande dificuldade, como todas as outras cidades. Claro. Né? Onde Nick Breyer lá tem que se virar, né? Ele está fazendo, ele está buscando o equilíbrio entre a economia e a questão social. Mas, como tudo, assim, né, as lojas abrindo paulatinamente, mas falta o cliente, né? Porque o cliente ele se mostra com muito medo. E eu tenho falado muito isso aqui no programa, que nós estamos vivendo um momento onde a gente não conhece nada. Então, é o medo do desconhecido. Trouxe muito presente também o medo da morte, né? Porque a gente sempre pensava que a morte era uma coisa que isso vai acontecer daqui a muito tempo e tal. E o Covid, ele veio e trouxe uma realidade. Espreita aí, né? Mas sobre isso que eu queria explorar essa entrevista contigo, Saulo, que é o seguinte, nós, desde que começou esse confinamento, essa história toda aí, nós sabemos que tem uma Rede Globo, né, que espalhou o pânico, contaminou as nossas mentes. É um pânico, é um terror, tem que olhar pela porta antes de sair, porque você vai ser morto, vai se pegar... Quer dizer, então, este pânico que foi... De maneira, a gente sabe por que foi feito isso aí, né? Que os interesses que estão atrás disso aí. Então, na verdade, agora, a gente está pensando o seguinte, tu mesmo falou que... E aqui em Porto Alegre a gente vê isso, eu conversei com alguns empresários de comércio, não adianta eu abrir a loja se eu não vou ter quem consuma, quem entra na loja, porque o pessoal está com medo de sair. Então, como é que vai se dar essa transição
né, acabar com o pânico, acabar com o medo, com esse terrorismo mental feito por essa rede lixo que nós temos no país, que é a Rede Globo e aqui a RBS, lamentavelmente. Como é que se faz agora para reconverter isso? Infelizmente, com profissionais qualificados que tem lá, mas seguindo uma linha muito ruim, né? Uma linha muito nefasta em termos de serviços à sociedade. Nós estamos entrando agora no mês das mães e, falando em mãe, eu tenho dito para minha mãe, que está confinada, para que ela não assista também, porque contamina, é um pânico, aí tu tem medo de tudo e tudo mais. E se tu sair para a rua, não é bem assim. Né? Quantas vítimas do Covid oficiais nós temos, se é que é Covid mesmo, que estão morrendo, né? Aliás, ontem eu tive essa é uma dúvida de televisão que um médico que conhece essa coisa, que 50% dos casos que são atestados como Covid não é Covid. Pois é. Então, é uma coisa que... E mais uma vez, né, o Covid trazendo a dúvida, a incerteza. Então, nós temos a incerteza da morte e agora nós temos as incertezas das notícias. Até que ponto está se falando a verdade, até que ponto não está sendo muito fatalista com relação a isso. Eu estava vendo os blocos anteriores daqui do programa de hoje. Eu perdi um cliente também por suicídio, certo? Exatamente por quê? Porque ele começou a ver a incapacidade de contas, nós estávamos negociando. Infelizmente, uma pessoa com menos de 50 anos Esse também era se apavorou, anos, na região de Canoas ali, se apavorou, entrou em colapso e tirou a própria vida, né? Um absurdo isso. Professor Saul, o senhor foi secretário de Desenvolvimento de Cachoeirinha, não é isso? Desenvolvimento e depois planejamento. E de planejamento, quer dizer, conhece bem a parte econômica, no sentido até antes da própria fase dos acontecimentos, ou seja, planejamento, desenvolvimento, etc. Nessa atual situação que nós estamos hoje, tá? O senhor vê assim que o próprio governo, os governos todos, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, enfim, né? Mas mais localizado aqui na nossa região, o governo estadual e os governos municipais estão ajudando realmente os empresários, porque quando a gente fala em empresário, tá, eu coloco muito claro o seguinte, são as pessoas que colocam os seus investimentos, colocam a sua vocação, colocam até a sua vida própria, familiar, pessoal, para gerar emprego e renda. E sem esse tipo de investidores, a economia não acontece de forma alguma. Então, nós temos que ter bastante atenção com a situação dos empresários. O senhor acha que os governos estão tendo essa atenção, professor Saul? Do ponto de vista econômico, certo? Eu sempre preguei que o isolamento deveria ser vertical. Por quê? Né? Porque houve todo esse radicalismo de fechamentos de negócios e tal, e agora nós estamos vendo que nós vamos ter que conviver com isso, nós vamos abrir, então as empresas poderiam ter se adequado a isso e não ter fechado tudo, do ponto de vista econômico. O que a gente ficou com certo receio é que até que ponto tu tensiona isso, daqui a pouco começa a dar uma mortandade. Então, nesse mês de abril, de novo, a incerteza, tu não tem certeza do que está acontecendo. A gente começa a ver um maio onde as pessoas estão saindo à rua, querendo trabalhar, querendo abrir os seus negócios, ou seja, a retomada da economia começa a vir paulatinamente. E eu falei, inclusive, no programa da semana passada, que tudo depende da sensibilidade das nossas lideranças que estão sendo colocadas à prova, né? E também a questão da evolução ou involução do vírus. Então, nós estávamos falando essa semana com um cliente sobre planejamento, o que eu faço, eu abro, reabro, chamo os funcionários de volta e tal. Tem que observar o que vai acontecer agora, o que está acontecendo agora no mês de maio. E do ponto de vista financeiro, auxílios mesmo, subsídios, questão de ajuda para folha de pagamento, a questão de impostos, enfim, o governo está ajudando, está auxiliando no seu ponto de vista? O governo federal, na minha opinião, fantástico, certo? Ele abriu um vácuo para dar fôlego para os empresários, conseguiu, transferiu impostos, transferiu uma série de coisas. Quase R$1 trilhão foram liberados. A questão do convênio da Caixa com o Sebrae para esse programa FAMP, se não me engano, que vai trazer também dinheiro para os empresários continuarem, também trouxe um fôlego, trouxe um alento. Os empresários ficaram muito interessados nisso, só que o que nós estamos fazendo? Isso é muito importante. Nós estamos transferindo os problemas para o segundo semestre.
Então, assim, a DAS, que venceu em abril, que é referente a março, ela pode ser paga até julho. Né? Isso para as empresas do Simples. E assim, com exceção, mas aí eu falei governo federal, mas com exceção do governo estadual, que nem o IPVA prorrogou, e isso foi, na minha visão, também um absurdo. E o que mais fechou, né? O que mais confinou as empresas, né? Esse é um problema. Né? Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Nós trouxemos uma carga agora muito grande para o segundo semestre. Não teria outra maneira de fazer, porque hoje realmente os empresários não teriam condições de pagar. Só que assim, abril é apenas o início de uma ressaca muito grande que vem por aí. Porque agora as empresas começam a reabrir, começam a ver suas contas, começam a ver seus números, e aí vão ver agora como é que as coisas, como é que o mercado vai se comportar. E aí vem a questão da reinvenção. É lógico que tudo passa, tudo vai melhorar, mas empresas, por exemplo, de food, né, de fast food, que não tinham delivery, agora estão investindo maciçamente na questão do delivery. Como que vai ficar o hábito do trabalhador? Quanto de dinheiro ele vai ter para poder investir, se divertir, usar isso, né, como lazer, consumir esse tipo de negócio? E tantos outros, né? Eu vejo assim, as lojas de roupa, um terror, né? Muitas possivelmente não reabram, porque sapatos, calçados, que vêm desempregando muito. Então, realmente, agora começamos o grande desafio. E eu tenho dito para o empresariado que não adianta desistir. Tem que observar as condições que o governo... Muito importante a figura do contador, muito importante a figura do contador, que ganha um espaço assim, muito estratégico nas organizações. Hoje, por exemplo, encerra o prazo para tu optar do lucro real para o simples, ou do lucro presumido para o real. Né? Eu tenho aconselhado muitas empresas, aconselhei esse mês, muitas empresas a fazer esse estudo, porque se tu migrar para o lucro real, e existe uma falsa crença que se tu migrar para um outro regime, do presumido para o real, tu vai pagar mais imposto. Ou então tu sair do simples e ir para o real, tu vai pagar mais imposto. Isso não existe. O que existe é o seguinte, é uma economia recessiva para os próximos períodos, vamos botar 12 meses, e que se tu tiver no lucro presumido, tu pode pagar mais imposto que se tu tiver no lucro real, porque possivelmente tu não tenha lucro. É 32% sobre o valor e não quer... Exatamente. No lucro real, com uma situação dessas, com a contabilidade bem organizadinha, esse resultado, esse lucro pode ser muito menor. Ele pode significar a sobrevivência do negócio. Exatamente. Certo? Porque é só colocar numa planilha a questão da projeção de quanto eu pagaria no imposto se eu tivesse assim e tal, ou de outra maneira, e tu vai ver que isso pode garantir agora, o seu inclusive, negócio. a propósito disso, já está sendo colocado pela imprensa, né, que vai haver uma enxurrada de recuperações judiciais, extrajudiciais das empresas. Assim, a recuperação judicial, a gente aconselha que seja dívidas acima de 10 milhões, tá? 10 milhões de reais. Agora, as recuperações extrajudiciais, que a gente trabalha bastante com isso, dívidas inferiores a isso. E, na verdade, o que é? É uma readequação do fluxo de caixa. Ou seja, tu reabre toda uma negociação, né, com a empresa, tem toda uma estratégia para que tu possa manter o teu negócio funcionando. É um recomeço, né? Uma sobrevida, né? Exato. Na verdade, tu abre uma negociação com todo mundo, né? Professor, o sistema financeiro, cara, os bancos estão, na verdade, fazendo aí acordos para protelar aquilo que o senhor falou antes, não é? Que vai haver um represamento. O sistema financeiro não poderia ser um pouquinho mais colaborador? Na questão, eu sempre aconselho assim, dívidas que tu possa passar para o final da fila, né, tu utiliza isso. Por exemplo, as questões habitacionais, as dívidas foram para o final da fila, então houve um vácuo aí de 60 dias que não se pudesse pagar, que não se pagasse a prestação e tal. Agora, dívidas bancárias que tu passasse para pagar daqui a 3 meses, mas daí tu vai pagar 3 juntas, isso é suicídio, não isso aí não tem como. É, né? Transferir a tua morte, né? Exatamente. Então, mas existem empresas, existem instituições já que estão tendo esse bom senso. Por exemplo, assim, na área privada, escolas diminuindo 15%, 20% a mensalidade para quem mantém o pagamento em dia. Por quê? Porque não está tendo gasto operacional. Né? Então, aliás, as escolas estão sendo muito sensíveis, através, inclusive, do próprio sindicato das escolas. Ontem eu conversei com uma escola de Santa Maria, justamente nesse sentido, estão fazendo uma redução. E os bancos, né, as instituições, se tiverem assim, eles estão muito preocupados com a sobrevivência também,
né? Porque existe toda uma oportunidade para todos, mas também quem não for muito forte economicamente, financeiramente falando, pode quebrar junto, né? Então, existem critérios muito fortes dos comitês com relação ao empréstimo. Então, realmente, eu não sei o que vem de política por aí. Como eu disse, a gente está iniciando agora uma ressaca. O comércio, que não adianta a indústria funcionar, ficou provado isso, e o comércio não vender. Né? Então, o comércio agora retomando, as pessoas com medo de sair para a rua, esse desserviço aí desses órgãos, dessas empresas de comunicação, espalhando o pânico e não deixando as pessoas sair. Né? O que eu sempre digo, coloca a máscara, cuida do álcool gel, faz a coisa correta e vai trabalhar, vai defender os teus interesses econômicos, né? E a vida continua. Eu acho que essa é a grande mensagem que o professor Saul falou agora, aqui, ó, se cuide, né? Saiba que nós somos frágeis, né? Diante desse pânico todo aí, por questões mentais, por questões até dessa comunicação toda aí, então nós precisamos nos cuidar. Quer dizer, eu acho que nós nos cuidando, nós vamos colaborar conosco mesmo e com a comunidade. Saúl, muito obrigado pela tua presença. Grupos de risco que fiquem em casa. Isso. Muito obrigado mesmo, foi bem. Até a semana que vem, então. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenha uma bela semana de trabalho. Cuide-se, mas não tenha medo, né? Não tenha medo. Para não se contaminar, deixe de assistir a RBS e a Rede Globo. Esses são os principais venenos ainda muito mais letais do que a coronavírus. Uma boa semana e até a semana que vem.